O que a gente está afirmando aqui? Que lá no cristal, na rocha, né, na sua condição ativa, ou seja, é possível matar uma rocha, você retirar ela do lugar onde ela foi constituída, você destituiu ela de ânima, essa ânima rudimentar que a gente está falando. Mas se ela for deixada aonde ela foi constituída, ela está conectada a esse processo todo de vida, e aí ela tem ânima. Essa vida que está ali, que é o rudimento do psico-inteligente individualizado, com o rudimento de perispírito, serve somente para organizar aquela matéria. A função dele é aprender a organizar a matéria. Tanto é que estudos no ramo da mineralogia mostram quanto são complexas a organização dos cristais. Né? Então, qual é o aprendizado que tem o princípio inteligente neste reino? Aprender a organizar a matéria. Aprender a manipular a matéria nesse processo de organização. Isso é no consciente? Não. Isso é um processo de aprendizado, né, no sentido de gerar automatismo. E não assim, o princípio inteligente já está plenamente consciente do processo de vida e ele está curtindo lá a vidinha dele de cristal. Não. Isso, na verdade, é o primeiro passo de contato com a vida na matéria densa, que o princípio inteligente tem após a sua criação, após a sua individualização do ser divino. É com o reino mineral. Depois de passar por todo um processo de experiência nesse reino, ele aí tem condições de mudar de reino e alcançar outras experiências. Já aí no reino vegetal. Ele vai partir desde as mais rudimentares estruturas vegetais para as mais complexas, passando por essas experiências, né, de tanto organizar, como também aí de envolver outros processos, porque no reino vegetal existem processos muito mais complexos, né, da própria organização da vida, de troca, né, de simbiose, uma série de relações que no reino mineral praticamente não existem. Então, o princípio inteligente, através do seu perispírito rudimentar, passa a ter experiências muito mais complexas nesse reino. A partir do momento em que essas experiências são contempladas, disponíveis naquele reino, naquela faixa, aí ele passa para as experiências do reino animal. E aí vem dos animais mais simples para os animais mais complexos da mesma forma. Da mesma forma, para ter experiências distintas, né, tanto de organização como também de relações proto-sociais, porque os animais já se organizam com estruturas próximas do que a gente poderia chamar de sociedade. Né? O exemplo sempre dado para isso são as formigas, são as abelhas, né? São exemplos de sociedades quase que tão parecidas com a nossa. Acho que é mais organizada do que a nossa. Esse é um detalhe que a gente precisava nem dizer. E por último, depois de passar por essas experiências, esse princípio inteligente, já na condição de espírito, vem para o reino nominal, que é o reino dos seres humanos. Aí sim, ele já está preparado o suficiente, com condições suficientes, de poder animar um corpo físico, humano. Aí ele passa para o reino nominal. Só que aí tem uma mudança qualitativa interessante. Diferentemente do que se pensava no século XIX, não existem escalas de seres humanos mais complexos ou menos complexos. As mudanças aí vão ser de contatos com ambientes diferentes, culturas diferentes, vivências distintas, estruturas sociais distintas, em épocas distintas, períodos distintos, classes sociais distintas. As experiências são tão complexas quanto, mas elas mudam não em termos de complexidade do organismo vivo, e sim em complexidade de relações entre esses organismos que pertencem a uma mesma complexidade. Por quê? Isso no século XIX ainda se tinha a teoria racial,
de espécie humana, na verdade de raças humanas, umas superiores às outras. Como todos nós sabemos, isso já foi mais do que discutido e neutralizado do ponto de vista da construção do conhecimento. Todo mundo sabe que não existe essa escala, né? Que isso inclusive foi construído como um instrumento de dominação de povos, e que o que existe são diferenças culturais, somente. A complexidade é a mesma em todo o planeta. E o ser humano, né, e, na verdade o espírito, passa a ter um outro elemento que vai diferenciar ele de todos os outros, todas as outras experiências nos reinos anteriores. A partir do momento em que ele vira espírito, né, ele se transforma, se a gente ganha a condição de espírito, ele também ganha uma outra coisa que nos outros momentos ele não tinha, que é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Né? Ele passa também a poder escolher a partir da sua experiência. E isso traz ele coisas boas, mas também traz problemas. E com as coisas positivas e com as coisas negativas traz também responsabilidade moral. E aí passa a ter um outro componente importante dentro desse reino, que é a reencarnação, que é justamente esse intercalar de vidas, né, entre os dois mundos, visando o aprendizado e a experiência do espírito. Aí ele passa a uma outra condição e vai iniciar um novo processo de aprendizado que vai levar ele à condição de espírito, né, melhor preparado, né? Eu não diria evoluído, porque aí a gente vai colaborar com toda a teoria da evolução, né? Mas ele se torna melhor preparado e se torna, vamos dizer assim, senhor de toda a sua potencialidade. Todas as potências do espírito já estão presentes sobre esse plano. Porém, elas ainda estão lá, estado latente, né? Elas estão quietinhas. Ele vai usando isso à medida que ele vai passando para esses genes e potencializando a sua capacidade de externalizar essa potência a partir justamente das experiências e complexidades que esses reinos fornecem. Então, o processo de evolução proposto pelo espírito passa necessariamente por esse caminho, antes de chegar na condição do reino nominal e no processo evolutivo que envolve necessariamente as reencarnações, que é o que normalmente a gente discute, né? Que é a evolução do espírito, as reencarnações, as vidas sucessivas, a experiência no mundo espiritual, a gente discute essa parte. Mas esse conhecimento nos traz uma outra possibilidade de visão, que é entender que nós, enquanto princípio inteligente, o espírito não é um princípio inteligente, né, melhor preparado, nós passamos por todas as outras condições de vida no planeta e nos mundos habitados, pelo menos que a doutrina espírita coloca. E também a gente entende que toda a vida no universo está conectada. Lembra da ideia do tudo. E aí a teoria da Gaia, que é uma teoria já bastante conhecida, né, da década de 70 para cá, né, que ganhou força nos discursos mundiais, principalmente por determinadas obras, em especial as obras de Fritjof Capra, que teve contato com o tal da física, a fonte de mutação, são ideias trazidas a partir dessas discussões. E mostra para a gente que, na verdade, é tudo um único processo. E leva a uma responsabilidade, inclusive, de cuidado maior com os outros reinos, né? Traz ao ser humano uma necessidade de responsabilidade em cuidar desses outros reinos, preservar a natureza, algo que já está sendo extremamente discutido nos últimos tempos. Mas, no caso do espírita, não é só uma preocupação em cuidar do mundo, né, e da vida dos seres que aqui se desenvolvem. É cuidar, inclusive, das gerações futuras de espíritos. Né? Se
se a gente entender dessa forma. Não é só o cuidado com a vida, que já esse argumento era suficiente, né? Mas a gente ganha um elemento a mais, né? Entendendo essa teoria da evolução dessa forma, a gente está possibilitando melhores condições do desenvolvimento desse princípio inteligente, né? E, consequentemente, a formação de novos espíritos. Então, para terminar, para dar um tempo também para perguntas, acredito que vocês possam ter alguma pergunta sobre o tema, eu volto à imagem inicial que sintetiza os dois blocos desse processo evolutivo. Na parte de baixo, mostra justamente esse processo de passagem de todos os reinos com um foco maior no primeiro plano para o reino animal, até chegar à condição do reino nominal que está na outra ponta. E na parte de cima da imagem, parte superior da imagem, mostra justamente, né, o processo da reencarnação, né? O fim da vida e o início de outra a partir desse novo processo da reencarnação, de uma nova vida. Com o símbolo já consagrado da vida e da morte, mas, se vocês bem repararem, tem uma espécie de 8 deitado, que é o sinal do infinito, ou seja, isso é para sempre. Esse caminho de ir e vir, voltar na vida é para sempre. Faz parte do nosso processo evolutivo. Então eu fecho minha fala com essa imagem e abro também para discussões, perguntas.